sou aquela que queria casar, comercial de margarina, fiz um baita casamento, né? Estávamos Minha lá, madrinha de fervemos casamento. muito. Então, Eu tava assim, lá em eu cima tinha chorando toda a horrores. historinha, né? De vou casar. Como quase todas nós da nossa geração, né? Queria casar. Casei com 24, gente. Eu casei até cedo. Eu casei com 24, né? Que eu Muito tinha cedo. Casei cedo, 24. Aí fiquei um tempo casada tentando ter filhos, não conseguia, que eu tinha endometriose, aí operei e tal. Aí o José e o João vieram antes dos 30 ali, 28, 30, eu tive os dois, meio que pertinho do outro. Então, a minha relação... A diferença deles é de 2 anos? Um para o outro. A minha relação começou a... Claro que toda relação tem seus sinais, que a gente percebe, só que no meu caso, eu queria dar muito certo. Eu queria que desse muito certo. Antes de ter filho, eu tentei dar certo. Aí, quando eu tive filhos, aí mais ainda, porque eu também Agora passei... eu fiz a família, né? E eu tive a separação dos meus pais grávida do João. E foi um inferno para mim. Eu, com 30 anos, já passei tanta dificuldade numa separação de pais, que eu tinha pavor. Foi tão doloroso para mim a separação dos meus pais. Não Você porque eles sentiu se separaram, não se amavam, não. Mas pelo processo, como- sabe? De confusão, de briga, de até que a mídia fez um circo também. Tem esse Tem esse cenário, lugar. né? Então, foi tão doloroso para mim, eu me senti tão dividida, sabe? Entre, às vezes, ter que ficar de um lado de outro. E eu não queria jamais que meus filhos passassem por isso. O Marcos, a gente pode não ter dado certo como casal, mas ele é um excelente pai. Ele é muito carinhoso com as crianças, ele ama as crianças. A gente tem diferenças em formas de criar, né? Tipo, Como todos, não é mesmo? Né? Um é mais rígido, o outro é mais, sabe? Aham. Eu sou aquela que a criança fala, mãe, eu tô com dor de cabeça. Pode ficar na cama, não precisa ir pra escola, não. Eu sou desse tipo. Então, já não é o outro caso. Então, a gente tinha diferenças. Então, eu tinha muita dor e preocupação exatamente com os meus filhos. O que eu fiquei um tempo ainda... Minha situação foi exatamente essa clássica. Eu fiquei no meu casamento durante algum tempo a mais do que eu deveria por conta das crianças. De não saber como que eles iam reagir, de não saber como que eles iam se sentir, com medo de ser a vilã da história. É que tem muito isso, né? Toda mãe também tem um lado. Tem um lado meu que eu tenho que me desapegar sempre de querer que meus filhos me amem incondicionalmente o tempo inteiro. Não que eles não me chamem de chata. Isso já quebrei, porque já fui chamada 10 milhões de vezes de chata. Eu tive que aprender a ouvir. Eu sou chata mesmo, e mãe boa é mãe chata. E aí eu fui aprendendo, porque no começo eu queria, sabe, a minha mãe é maravilhosa, mais legal. Então eu tinha um pavor, sabe, de ser eu a pessoa que ia colocar limite. E colocar uma separação. E isso aconteceu comigo, né? Então, os meus filhos, durante um tempo, se viraram contra mim. Se viraram? No começo, porque ficou bem nítido para eles que quem queria se separar Quem escolheu eu. foi você. Então, eu acho que eu fiquei alguns anos, assim, tentando, até um ponto que eu estava exausta. E eu expliquei, eu vou morrer, tipo assim, eu tô aqui por vocês, mas eu não existo mais, entendeu? Eu fui no meu limite até demais, porque eu acho que ali eu tava já começando com... Sabe quando você acorda, você não quer acordar? Opa! Você fica cansada, você quer ficar na cama. Eu só tinha alegria com eles, assim, quando eles estavam perto de mim. Quando eles não estavam perto de mim, era vegetal, assim, já estava vegetando. Então, foi um passo muito importante para mim de coragem, de encarar, de ouvi-los chorando absurdamente. Foi o dia mais difícil da minha vida, foi o dia que a gente contou da separação. Os dois chorando, e eu aqui olhando, explicando para eles. Meu filho hiperventilou, não conseguia respirar. E aí eu falava para ele só, respira, respira. Então, foi um processo longo, assim, que eu acho que ainda tem algumas questões ainda se ajustando. E a gente, um ano e pouco depois. A gente falou na cabeça, né? Como contar? Que hora contar? Porque a gente está o tempo todo, a vida atravessando a gente, decisões a tomar, escolhas a fazer, que são muito difíceis, né? Mas numa situação dessa, uma coisa que vai transformar tanto aí, né, os próximos dias. Não, e nenhuma mãe quer causar dor ao filho. É. Então, assim, você pensa, meu Com Deus, certeza. eu vou causar uma dor no meu filho, sabe? Eu vou fazer mal para eles, como é que eles vão ficar? E o pós, eu vou dar conta sozinha? Eu tinha muita dúvida se eu ia dar conta sozinha. Porque eu tinha esse apoio do Marcos bem grande, assim, do sentido de trabalho também, né? Viajando, que nem eu, né? Hoje, antes de chegar aqui, meu filho passou mal. Se o pai tivesse, eu estaria mais tranquila. Você tá olhando? Tudo certo. Eu tive que sair correndo para levar ele para o pronto-socorro, para ver se está tudo bem. Então,
Eu tinha esse medo, pô, eu vou dar conta. E é a coisa melhor da vida é quando você sabe e você ressignifica a sua. Porque eu também, a minha foi diferente, eu me senti mãe desde que eles nasceram, mas eu me senti capaz, muito capaz de ser uma mãe completa para eles depois que eu me separei.